Quem começa? Fala aí, eu sou o Alisson, irmão da Alessa. E eu sou a Alessa, irmã do Alisson. E esse é mais um vídeo do nosso canal Somar. Somar! Antes de mais nada, pessoal, não deixe de se inscrever nesse canal. Se você ainda não é inscrito, já verifica aí. Ative as notificações para você sempre ser lembrado dos novos vídeos que a gente for publicar aqui. E também deixa um comentário aí para nós se você vai curtir esse vídeo, que o tema de hoje é muito legal. Vamos iniciar um módulo novo. Pessoal, na semana passada, para não dizer que não disse, nós estávamos falando sobre o módulo de vendas, sobre o fluxo de vendas do SAP Business One, onde a gente passou por algumas das fases do processo, vendo até mesmo o módulo CRM, né, o módulo de oportunidade. Criamos cotação, pedido e faturamos uma nota fiscal, né? Só que para que tudo isso acontecesse, nós precisávamos ter itens cadastrados. O parceiro de negócio nós verificamos nesse vídeo, mas faltava falar do item e a gente deixou isso para agora, porque é nesse momento que a gente vai entrar no módulo de dados e cadastros dos itens. Para que a gente pudesse trazer esse conteúdo hoje, você avançou lá na trilha de capacitação do SAP, na nossa quarta ou é a quinta caixinha? Já quarta caixinha aí, ó. Quarta caixinha. Quarta caixinha, pessoal. Legal, vou passar aquele overview para vocês, vou compartilhar minha tela aqui. Eu já tô aqui, ó, logada no Learning Hub. Bom, então a gente já passou pelo módulo de introdução, pelo módulo de compras, de vendas e entramos agora aqui no itens e inventário. Então, o módulo de itens e inventário, pessoal, a recomendação aqui do SAP Learning Hub é de 3 horas e 25 minutos de duração. Porém, eu já adianto para vocês que eu levei bem mais tempo, então tranquilamente aí você pode separar um dia de agenda para você conseguir focar bem em todos os conteúdos e aí, né, um tempo médio para vocês se programarem melhor. Eu gastei bem mais do que 3 horas e 25 minutos, então fica aí minha sugestão para vocês, para a gente ter uma melhor organização do tempo. Bom, esse módulo foi um dos mais extensos até aqui. A gente tem vários macro temas super relevantes que vai render bons vídeos de prática aí para nós. É isso aí. E aí, só para vocês terem uma ideia de quais são os principais pontos de conteúdo, né? Lembrando que sempre entre os conteúdos a gente tem os testes, simulações e exercícios para poder fixar o conteúdo apresentado. Mas aqui está passando uma ideia do conteúdo geral. O primeiro tópico que o Learning Hub traz para nós é os dados de cadastro do item. Então, ele começa partindo dos dados mestre, né? O cadastro de item é um dos dados mestre do SAP Business One. Então, primeiro aqui a gente passa a entender como que se comporta o cadastro de item. Na sequência, a gente vem com a definição de grupos de itens, que tem diversos tipos de aplicação, então ele traz bastante esse conceito de definição de grupos. Na sequência, a gente entra num tema bem delicado, que é a visão geral de unidades de medida, é sempre um questionamento crítico aí para quem vai utilizar SAP ou está comprando SAP, de como é que ele se comporta na questão de unidades de medida, conversão e tudo mais. E aí, na sequência, então, como esse assunto é tão importante, o Learning Hub traz para nós como configurar essas unidades de medida e também como configurar a unidade de medida de peso e como trabalhar também com a configuração de pacotes. Então, desde a unidade de medida, ele traz essas variações, né, de aplicação, como que o SAP se comporta em relação a isso. E aí, dando sequência, ele entra no tema de depósitos. Então, como é que o SAP funciona a nível de depósitos? Como que isso pode ser dividido? Como é que é esse comportamento? E aí, dentro ainda do tema de depósitos, a gente tem a abordagem de circulação de mercadorias. Como é que se transita mercadorias entre esses depósitos? Como é que gera, como é que tira e como é que movimenta. Isso, exatamente, Alisson. E aí vem o inventário físico, um tema específico falando sobre inventário físico. E aí, na sequência, a gente entra na abordagem de pick and pack. Então, a gente tem pick and pack para processos de venda,
também para processos de produção e para transferência do inventário. Então, essas 3 abordagens em cima disso. E aí vem o método de avaliação, que também é um tema bem importante. A gente pode ver que tem um conteúdo bem extenso aqui. E vamos precisar debruçar bastante em cima desse tema mais para frente. E aí ele entra em números de série e lote, e como fazer a avaliação de série e lote. E aí, para fechar, vem os estudos de caso, né? Sempre depois de todo o rol de conteúdos, o Learning Hub ele traz os estudos de caso. Até agora, os módulos anteriores, a gente tinha tido 1 ou 2 estudos de caso. Só nesse módulo aqui, a gente tem 4 estudos de caso, com vários exercícios para poder a gente fixar os conteúdos que foram abordados. E o primeiro deles é a administração de itens, o segundo, a administração de depósitos, estoque permanente, série e lotes em processo. E isso fecha aí esse módulo de itens e inventário. Bastante coisa, hein? Bastante coisa, mas o importante disso, pessoal, é que essa caixinha sobre dados de itens e inventários, ele é um conector entre todas as outras áreas do sistema, né? Por quê? Para fazer um pedido, eu preciso do item. Para movimentar estoque, eu vou precisar do item. Para vender, eu preciso do item. Para minha nota fiscal ser emitida, né? É claro que a gente tem aquela questão do tipo de nota, né? De qualquer forma, todas essas abas que a gente viu até aqui, elas fazem parte do item mesmo, tá? Então, ó, eu tenho aqui o dado mestre do item e unidade de medida, grupos, depósitos, tudo isso vai compor parte do cadastro do item, visando gerenciar as operações do dia a dia, tá? Isso sem entrar nas outras áreas que envolvem só depósito, como o endereçamento de estoque, entre outras coisas, tá? E aí, pessoal, não sei se vocês se lembram, mas em alguns vídeos anteriores a gente teve nota fiscal com um lote, né? Nota fiscal de entrada com lote, nós tivemos nota fiscal de saída com o número de série, e naquele exato momento eu não passei, né? Não explorei esse assunto exatamente para a gente poder falar agora de uma maneira muito mais ampla e separada sobre esse assunto mesmo. É muito interessante como tudo está interligado, né? Então, olha, a partir de agora a gente vai ver o quanto, por exemplo, a questão de itens vai estar vinculada com todos os outros módulos e outros departamentos da empresa. Então, fragmentos das informações que vão estar abordadas nesse módulo vai estar presente em diversas outras abordagens que a trilha for seguir. Exatamente. Então, pessoal, vamos seguir com a gente no próximo vídeo, que ali a gente vai apresentar um pouco da tela do SAP Business One, a gente vai entender como esse cadastro funciona e explorar cada uma dessas opções para a gente poder ir para os próximos passos. Bora lá que a gente conta com vocês.